Hello, hello, boa noite a todos. Vamos começando aqui a live de hoje. Acender a luzinha. Oh, Dayana já tá aqui. Oi, Dayana, tudo bom? Já vou te chamar. Deixa eu chamar aqui. Dayana. Eu apertei o botão certo? Acho que não, peraí. Invite. Ok, Dayana, tô apertando aqui para você join. Ah, Luciana, funcionou. Tudo bom, Dayana? Tá me ouvindo bem? O áudio tá ok? eu não consigo te ver, não sei se é. Não consegue me ver. Vê se tá aparecendo, que aqui do meu lado tá aparecendo. Eu tô vendo você. Não, pra mim não aparece, a sua parte tá tudo preta. Tenta sair e entrar de novo. Sai, eu vou chamar de novo. Dayana left, aí vamos chamar de novo para ela entrar. E aí a gente vai começando. Funcionou? Tá me vendo aqui? Não tô te vendo, pra mim continua o mesmo. Aqui tá aparecendo você. Tudo bom. Então tá ok. Tá todo mundo vendo a gente aqui? Gente, assina aí, diz aí um sim ou não se vocês estão vendo nós duas. Pra gente começar aqui. O pessoal tá dando wave, wave, wave. Então, se ninguém falar nada, então eu vou entender que vocês estão vendo a gente. Então vamos lá. Muito obrigado por participar, Dayana, de você tirar um tempo para falar aqui com a gente, dividir a sua experiência. Gente, a Dayana Luna, da Arquiteta em Dólar. Eu vou deixar ela contar a historinha dela também, né? Como eu tenho deixado os outros alunos. E então, Dayana, fala um pouquinho para o pessoal a sua experiência, como é que você estava no Brasil, né? Como que você chegou aqui nos Estados Unidos. Então, eu me formei no Brasil e quando eu terminei a faculdade eu não sabia muito bem o que fazer. Se eu queria já começar na área, eu estava meio que na dúvida se eu queria seguir na arquitetura ou não. E eu vim para o intercâmbio de au pair nos Estados Unidos. 2014, não, 2018. Ok. E, e aí eu fui fazendo au pair. Durante au pair eu fiz um curso de interior design aqui. E eu conheci meu marido durante o au pair e eu acabei ficando. E aí ficando, eu falei, agora eu tenho que ver alguma coisa para eu trabalhar na minha área aqui também. E foi assim que eu encontrei os vídeos do Arquiteto em Dólar. E você então não tinha aplicado para nada antes, né? Você não tinha Não, procurado trabalho. Por que você não tinha procurado trabalho? porque eu estava como au pair, quando eu terminei o au pair, eu tive que esperar a transição do meu visto. Uhum. Então, E o arquiteto em dólar, você já estava com o visto, ainda estava esperando. eu ainda estava esperando. Também podia fazer nada, né? Não, não podia. Então, tipo assim, veio te preparar, né, para quando você fosse poder fazer suas aplicações, né? Isso, e eu também eu fiz um curso de interior design online e quando chegou a parte das medidas de inches e feet, eu fiquei um pouco confusa. Eu achei o vídeo seu explicando como eu fazia e eu fui meio que juntando os dois. Certo. E quando você resolveu começar a procurar trabalho, você conhecia alguma coisa do sistema, de como fazer essas aplicações? Você já tinha falado com alguém? Você tinha alguma ideia de como que você deveria proceder para fazer as aplicações? Não, não tinha falado com ninguém ainda.
E aí eu comecei os vídeos, vendo como que funcionava. Eu vi alguns vídeos tipo, direcionados à carreira, mas em geral, não era específico de arquitetura. Mas você é interior designer ou você é arquiteta? Ou é Arquiteta. os dois? Mas que lado você prefere? Você prefere fazer os dois ou você resolveu mudar de direção aqui? Qual a direção que você pretendia trabalhar aqui? Eu ainda estava na dúvida. Mas eu gosto dos dois, eu gosto das duas partes. Eu tô meio que assim no meio. Eu gosto da arquitetura, mas também gosto do interior design. E, inclusive, no escritório que eu estou agora, eles são mais relacionados para arquitetura, mas tem alguns projetos que eles fazem mais interior design. Então, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar nos dois. Quanto tempo você está nesse escritório onde você está? Tem um ano. Um ano? Isso. Quanto tempo você demorou depois que você fez o treinamento do Arquiteto em Dólar para conseguir um trabalho? Que, na verdade, eu comecei o treinamento quando eu estava no Brasil. Eu consegui meu documento e aí eu fiz uma viagem para o Brasil. E foi quando você lançou o curso. Aí eu falei, vou me inscrever, vou começar vendo, porque era no momento que eu estava aplicando para as vagas. Quando eu voltei para os Estados Unidos, deu uma semana, eu apliquei para a vaga, eles me chamaram para entrevista e eu já comecei a trabalhar. Então foi muito rápido o meu processo e foi bem nesse comecinho do curso, das E você, mentorias também. você utilizou o material do Arquiteto em Dólar para preparar suas aplicações para o trabalho? Sim, e para entrevista também, as perguntas, os questionários. Teve também, depois da entrevista, que eu recebi uma oferta de trabalho. Você me ligou, conversou comigo, como negociar um pouco, esperar um pouco, dar um tempo de resposta para não responder tipo, na hora, porque o meu chefe queria a resposta no mesmo dia. Uhum. E você aí começou a ficar se sentindo pressionada, né? E eu fiquei, ai meu Deus, o que eu vou fazer? E aí eu te mandei mensagem, falei, Dani, eu recebi uma proposta e ele quer a resposta para hoje. Você falou, calma que eu vou te ligar. Foi, eu lembro. Aí você entendeu como é que funciona, né? Porque aqui a gente não pode responder muito rápido. Se você responde muito rápido, o cara vê que você tá na mão dele, né? Que ele vai conseguir que você aceite o que ele quiser. Então tem que dar uma desacelerada, né? E aí responder as coisas com calma, para que você tenha um controle do que está acontecendo, não deixar que a pessoa, né, o teu entrevistador tenha o controle. E durante a entrevista, as perguntas que eles fizeram para você batiam com o que a gente falou dentro do treinamento? Sim, bateu praticamente as mesmas perguntas. Eu tinha feito uma outra entrevista também do Brasil, via Skype, e quando eu voltei, eu fui pessoalmente. Eu acho que o meu caso era um pouco diferente, porque eu não tinha experiência no Brasil e nem aqui. Eu não tinha experiência nenhuma. Eu fiz 2 ou 3 meses de estágio durante a faculdade, que eram os estágios obrigatórios, e eu fiz cada mês em um lugar diferente. Eu fiz um mês no Equador, um mês numa construtora que trabalhava na universidade, e outro mês durante as férias. Então, o meu foi muito picado, eu não tive essa experiência de escritório, de como funciona o dia a dia, mais profundo. Então, eu acho que eu achava que eu não ia conseguir, porque eu não tinha experiência nenhuma, de nada. E, e aí, na primeira, praticamente, na segunda entrevista, uma semana eu já fui contratada. E o que eles queriam de você? Eles precisavam que você fizesse o quê? Qual foi os maiores questionamentos que eles te fizeram? Foi em questão de... Lógico que não foi questão de experiência, porque você não tinha experiência, né? Eles, Nenhuma. eles queriam saber que você dominava o software. O que eles estavam mais preocupados em saber de você? Inclusive, o software também não sabia. E nesse escritório eles usam o Revit e eu não tinha
Eu tinha noções básicas de Revit, como colocar uma parede e uma janela, e era isso. Eu não sabia muito mexer em nada. E, inclusive, na entrevista eu levei meu portfólio com os projetos de faculdade. Eles olharam mais os detalhamentos de como foram feitos, Uhum. a questão de profundidade das linhas. E eles me perguntaram sobre arquitetura, como que eu fiz no Brasil, os desafios, Uhum. como era como pessoa, para lidar com outras pessoas também. E é mais ou menos isso. E eu falei, eu não sei o Revit. Ele falou, mas a gente também está aprendendo. E a Aí, gente aprende junto. e qual é o tamanho do escritório que você está? Quantas pessoas tem trabalhando aí? É um escritório pequeno, são quatro pessoas. É o arquiteto, que é o meu chefe, e tem um outro arquiteto que está na companhia há 8 anos, e a mulher do meu chefe. E eu agora. Agora você. Então, é um Isso. escritório de família, né? É, E isso. você está na aonde que você está localizada? Eu estou em Massachusetts, mas bem na borda de New Hampshire, e eu trabalho em New Hampshire. Então, não é uma cidade assim, um centro metropolitano, né? Você está mais afastada, não é isso? Está mais para o interior do estado. Sim, eu estou mais pro interior, estou a 40 minutos de Boston. Então, qual é o maior tipo de trabalho que você está fazendo? É residencial? No escritório, geralmente é mais comercial. E só que durante a pandemia, meu chefe falou que eles começaram a fazer um pouco mais residencial. Antes eles faziam bastante hospitais, salas clínicas, às vezes eles também fazem escola, apartamentos e agora alguns residenciais também. Então, você está tendo experiência de um pouquinho de cada coisa, né? Sim, esse ano a gente teve uma experiência bem legal. Tem um parque infantil em New Hampshire e a gente tinha um projeto de renew, remodel algumas buildings e a gente fez algumas coisas de parque aquático que eles vão planejar para os próximos anos. Ah, isso é bem diferente, né? Então está sendo bem diferente, com um parque aquático, uma casa, um apartamento. São projetos grandes, são, chega a ter milhões de dólares. Qual é o budget dos seus projetos, o tamanho do projeto? Hum, eu acho que agora é que eu não tenho noção dos apartamentos de quantos são, de quanto que é o budget dos apartamentos. Mas eu acho que o residencial mais caro do escritório agora é um que a gente está em processo, tá mais ou menos 4,5 milhões de dólares. É uma casa grande, é uma casa boa, né? É uma casa, não é tão grande, é de 6 mil square feet, Uhum. E mas os acabamentos estão sendo bem. high-end, né? Fino acabamento. Então, um projeto de fino acabamento, que aí é isso que levanta o preço, né? Então, inclusive, é isso que a gente estava falando aqui numa outra live, questão dos custos dos projetos, né? Que depende do tamanho do cliente, cada cliente é um diferente do outro. Me diz uma coisa, eles quando te chamaram, eles fizeram você fazer algum tipo de reconhecimento de diploma? Qual foi a documentação que eles pediram? Ou eles só te pediram mesmo para ver o seu resume portfólio e pediram o número do seu Social Security? Isso, eles não pediram nada. Na verdade, na entrevista, eles só perguntaram se eu tinha autorização para trabalhar, eu falei que tinha, mas daí isso foi o portfólio e o resume. Eles pediram para. Teve uma outra coisa, eu tive uma experiência curta com uma construtora aqui, que meu marido conhecia os donos, e eles me deixaram participar de algumas reuniões, tipo uma reunião por semana, e eu ia e via como que era o processo construtivo, como que eles faziam. Uhum. Eu não cheguei muito na parte de arquitetura, mas daí o meu chefe ligou para eles para conversar, para ter uma referência. Uhum. Mas eu acredito que se eu não tivesse nenhuma referência, não teria também problema. Você sentiu algum problema pelo fato de você ser estrangeira? Como que era
o teu inglês naquele momento? Você sentiu que isso era um empecilho? Como que foi essa parte da língua, né? Não achei que foi um empecilho, não. Eu já estava aqui 3 anos, então acho que meu inglês já estava bem. Dá para se comunicar, dá para se entender. O meu chefe comentou na entrevista que o filho dele mora na Europa, então acredito que ele já tem essa visão mais internacional Uhum. das relações, então não foi um problema, não foi um empecilho nenhum. Legal. E você já teve aumento aí, que você já está em 1 ano, né? Então você já teve aumento? Tive, Teve tive aumento de 12%. 12%? Isso. É um É aumento que, grande. é que eu entrei como estagiária, eu ainda sou estagiária, mas eu entrei com um salário um pouco menor. Uhum. E eu também, tipo, como eu não tinha experiência, não tinha nenhum recurso, eu achei que valeria a pena pela quantidade de projetos e diversidade que o escritório tem. Uhum. E agora, então, com esse aumento, você está sentindo que você está num salário já dentro do mercado para seu nível de experiência? Eu acredito que sim, porque eu ainda não faço os detalhamentos, então eu acho que esse ano eu vou começar a entrar mais e como ser mais independente dentro do escritório. Porque esse ano eu fui mais guiada, o passo a passo de como faz isso, de como faz aquilo, de ter uma noção de como funcionam as coisas. Eu acredito que esse ano seja mesmo para ser mais independente. E, e você está tendo assim, uma vida confortável com esse salário que você está ganhando? Deu para você pagar teu carro, pagar tuas contas, viver confortavelmente com esse salário? Tá dando pra viver. É que Massachusetts também é um estado caro, né? Para viver. Aluguel é caro. É. Mas dá para viver sim. Em comparação com o que você tinha no Brasil, você considera que a sua vida aqui é mais confortável do que no Brasil? Ai, com certeza, eu acho que eu nunca ganharia esse salário sendo estagiária no Brasil. Nem o arquiteto, eu acho que nem depende do arquiteto. É, isso existe, né? É, Você sente que o pessoal do seu escritório, eles te tratam bem, eles te dão atenção, o cara grita, cria problema? Qual é o tipo de personalidade das pessoas que estão trabalhando contigo? não, eles são super tranquilos. Eu nunca vi ninguém gritando com ninguém. Às vezes meu chefe tá um pouquinho mais mal-humorado, mas ele já falou pra mim: se você tiver uma pergunta, não é com você, não leva pro pessoal, você pode me perguntar, mesmo que eu pareça irritado, não é você, sem Olha que problema nenhum. Eles têm uma abertura muito, muito legal para pergunta, qualquer coisa, qualquer dúvida. Ele falou, inclusive a gente teve o evaluation de 1 ano. Ele falou, se você tiver qualquer pergunta, não importa qual seja, o importante é você entender o que você está fazendo, porque não adianta só você copiar para o computador. Você entendendo o processo é o mais importante para mim. isso é verdade. E, inclusive, a gente tem muita informação em relação ao sistema construtivo, a ordem que você faz as coisas, no treinamento do arquiteto em dólar, né? Você se refere a esse material ainda? Não, mas eu me referia um pouco antes, às vezes eu dava uma olhada, dava uma procurada de como. Eu esqueci de salvar os materiais, mas agora eu acho que já estou um pouco mais familiarizada com o material. E o próprio escritório tem uma base de dados que dá para dar uma olhada nos projetos anteriores. Geralmente eles também falam, naquele projeto que a gente fez, dá uma olhada, que tem o mesmo detalhe da porta que a gente vai fazer. Só É copiar isso. e colar. Então, o seu escritório já tem a tendência de manter um padrão que eles já fizeram, né? Eles não ficam reinventando a roda todo dia, não. Eles tentam manter padrão. Geralmente tem um padrão, às vezes muda, tipo, os finishing, ou, por exemplo, geralmente a estrutura é a mesma ou muito similar, e o que muda é se vai ser gypsum board ou se vai ser gypsum board with blue coating, ou se é. Depende, é os finishings. Certo.
Você está gostando? Você se considera assim, você se considera que você conseguiu ter sucesso hoje? Você olha para você e fala assim, cara, eu consegui isso. Sim, eu acredito que sim. Eu acho que estou até surpresa comigo mesmo. Eu aprendi um software que eu nunca tinha mexido antes, e agora eu já faço coisas quase avançadas no software. Na carreira também, profissionalmente, eu acho que está sendo bem interessante. Umas coisas que eu nunca pensei que eu faria. É, a gente se impressiona com a nossa capacidade quando chega naquele momento, né? Sim, E me diz uma coisa, qual é a carga horária que você tem? Você tem que fazer muita hora extra ou é só aquelas 9 to 5? Quanto de trabalho? é. Eu entro 8h30 e saio às 5. Mas eles são flexíveis, ele me falou que se eu quisesse entrar mais tarde, sair um pouco mais tarde, se eu quisesse 30 minutos, uma hora, seria up to me. Eu acho que hora extra eu não tenho feito muito. Geralmente é uma vez a cada 2, 3 meses. Eu fico uma hora e meia no escritório. Geralmente é quando entrega de projeto. Até porque o outro arquiteto que trabalha lá, ele geralmente sai 5 horas em ponto. Ele não fica extra, porque ele tem compromissos depois. Então, geralmente, quando tem alguma coisa, eu que fico. Isso é até legal, né? Porque você pode se planejar, você pode planejar fazer uma academia, fazer alguma outra coisa que você sabe, você vê como é que o trabalho está fluindo, que você não vai ter que ficar até 10, 11 horas da noite, né? Sim, não, nunca fiquei até. O máximo que eu fiquei foi até 6h30. E mesmo assim, às vezes ele teve uma vez que ele me perguntou: você pode ficar um tempo hoje? Eu falei: hoje eu não posso. Aí ele falou: não tem problema. Então amanhã de manhã a gente resolve. Então tá bom. Ah, isso é legal, né? Pelo menos não fica a faca no teu pescoço. Que aqui no Brasil, lá no Brasil, quando eu estava trabalhando de estagiária, era 8 horas da noite, eu estava saindo da obra e o cara olhava para mim, você já vai? Eu falei, como que eu já vou? Eu tô aqui desde as 7 horas da manhã, são 8 horas da noite, você olha para mim, você acha que eu tô saindo cedo? Ah, mas é que eu precisava que você terminasse o negócio. Eu faço amanhã de manhã. E o cara estava saindo fumaça dele, né? Quer dizer, não tinha absolutamente a menor consideração com nada, né? E a... Não, acho que é bem tranquilo. Até porque é um escritório pequeno e meu chefe ele tá tentando tirar a sexta-feira off. Então, para ele, geralmente ele tenta fazer os projetos, ele planeja bastante o prazo para dar tempo de fazer dentro dessa carga horária que a gente tem. e você pode tirar sexta-feira também? Não, ainda não. Entendeu? Eles deixam você trabalhar remoto ou todo presencial. O meu é todo presencial. E Mas você, eu acredito que tem a possibilidade de fazer remoto daqui uns 6 meses, mais ou menos. porque aí onde você tá, quando neva, neva muito. E fecha a estrada. Sim, mas daí quando fecha a estrada, o escritório dá o dia. Ah, Ou legal. então, Aí, por exemplo, o ano passado aconteceu de eu estar no escritório e tá nevando muito. E ele falou assim: não, vai para casa porque vai nevar muito e você não vai conseguir voltar. Eu saí mais cedo. Eu falei: não, o dia do escritório. isso acontece. O seu carro é 4x4 porque você mora em cima? Não, meu carro é pequenininho. Oh, meu Deus, eu tinha um 4x4 quando eu tinha que estar rodando pela neve, porque eu falei assim, eu não vou ficar presa por aí, porque eu ficava desesperada por causa do frio de ficar presa no meio da rua. Me diz uma coisa, Daiane, você é, tem algum recado para o pessoal que está no Brasil, que está pensando em ir para os Estados Unidos? Qual o ponto de vista que você teria, né? Porque agora que você já está aqui já há bastante tempo, já voltou para o Brasil, né? Aquela coisa de visita, né? A gente sente aquela diferença quando a gente vai, tem aquele choque cultural, né? De lembrar como eram as coisas lá. Então, você pensa voltar para o Brasil em algum momento o que você diria para quem está no Brasil pensando em vir para cá? Olha,
Para quem está pensando em vir, não tenha medo. Não é um bicho de sete cabeças. Eu me assustei muito. Pensava, será que eu consigo mesmo? Será que eu vou conseguir me adaptar? É diferente? É. Mas é tipo um Legozinho, você vai encaixando e vai dando tudo certo. Não precisa validar. Eles não me perguntaram nada, não pediram comprovante de faculdade nenhum. Só perguntaram se eu fiz. Você fez faculdade? Fiz, foi o que eles acreditaram. E eu pretendo voltar para o Brasil, sim, daqui uns 10, 15 anos, futuro. Mas eu pretendo meio que voltar e mesmo montar um escritório. É que eu tenho uma família grande, minha família toda está no Brasil, então para mim a saudade é mais forte do que o trabalho, do que fazer a vida aqui. Mas a possibilidade é que eu more no Brasil e trabalhe remoto daqui. Ah, então o teu interesse é voltar para o Brasil por causa da família, por causa de férias, mas o teu trabalho vai continuar trabalho com o americano, né? Possivelmente. Isso é uma estratégia que vários alunos estão tentando, né? E a gente já tem outros alunos que, inclusive, conseguiram fazer isso, né? Isso é uma coisa muito legal. Me diz uma coisa, porque você falou que você estudou o cursinho de interior design, mas você fez porque você queria, certo? E não foi nem, você não viu isso como requerimento em nenhum job posting, foi simplesmente por sua própria curiosidade, né? Foi porque eu queria ir no intercâmbio de au pair, você precisa fazer um curso obrigatoriamente. Falei, já que eu tenho que fazer um curso, eu vou fazer um curso na minha área. Ou mais relacionado a isso. E aí eu escolhi o de interior design. Claro, tem que aproveitar, né? Sim. Eu falei, e aí eu já vou aprendendo alguma nomenclatura de como funciona o sistema de medida aqui. Não curti muito o curso de interior design, eu achei meio fraco, meio ultrapassado, mas É, é aprendizado. é um aprendizado. Você achou que o curso. E era um curso de faculdade ou era um curso particular? Como é que era? É um curso particular de um instituto de Nova York. Eles têm vários cursos voltados a design, gráfico, aos programas também, Photoshop, Revit, e interior design, and design de furniture. Mas em comparação com o que você viu no treinamento do arquiteto em dólar, era mais jogo a fazer o do arquiteto em dólar do que fazer o outro, né? Porque informação. Exatamente. De informação 100%. E não só de informação, mas é tudo muito básico, tipo, é no papel. Inclusive, uma amiga minha, a host family dela, estava fazendo a renovação de um cômodo e o design de interiores entregou o projeto no papel, ó, tudo à mão. E ela achou um absurdo aquilo. Eu falei, gente, 5 minutos no SketchUp eu consigo fazer melhor do que a profissional fez. E tal pessoal trabalhando. E era americano, né? Americanos, sim. Você, agora que você está aí trabalhando direto, você está tendo contato com consultores, está tendo contato com outros profissionais também? O escritório tem parceria com alguns escritórios de engenharia, de elétrica, plumbing. Eles têm contato com outros escritórios, então às vezes a gente senta em reuniões para coordenar o projeto de como está indo. E você participa das coordenações? Algumas sim, outras não. Depende de qual parte eu estou mais envolvida no projeto. Se é um projeto que eu estou envolvida, daí eles me trazem nas reuniões. Mas foi uma coisa que a gente conversou também, que eu quero estar mais envolvida, e esse ano eles falaram que vão começar a me levar para a construção, para eu fazer o detalhamento de visita. Quando for visitar, eles vão me mostrar como que faz, as anotações. O escritório que eu tô, eles são bem metódicos, eles têm tudo descrito de como que é uma ordem, de como salva documento, de onde eles são muito organizados nessa questão. Então, acredito que
uma lista de requerimento, o que vai escrever em cada visita e cada coisa, mas é uma coisa do escritório. Geralmente os escritores aqui nos Estados Unidos eles são bem organizados, né? Eles escrevem os procedimentos, eles escrevem como que você tem que fazer tudo. Até para quando você tem uma pessoa nova, você pega aquele pacote e você entrega para aquela pessoa nova e fala, é assim que você tem que fazer. Eles também usam aquela padronização das layers, né? Das sheets, que é tradicional aqui, né? Sim, tudo padronizado. E só tem um arquiteto registrado no seu escritório ou tem mais de um? Então, os dois são registrados. O meu chefe tem 40 anos, 45 anos de profissão e tem 30 que ele tem o escritório dele. E o outro arquiteto, ele levou 7 anos para conseguir o registro. Isso acontece, porque a vida, gente, fica no meio do caminho, né? Acontece coisas na vida da gente e aí você acaba parando, né? Você começa a Sim, estudar, alguma coisa acontece, você para. Você começa a estudar, alguma coisa acontece, você para. Que foi o meu caso. E se aquilo ali não é uma coisa que é necessário para você trabalhar, você acaba deixando de segundo plano, que é o que aconteceu também esses anos todos, porque eu ganho muito bem, mesmo sem ser arquiteta registrada. Então, não é aquela coisa assim que eu tenho que fazer isso para conseguir ganhar bem, entendeu? Eu tenho que fazer isso para conseguir fazer isso ou aquilo. Não, eu consigo trabalhar perfeitamente. Se eu parecer um projeto para mim, tem uma pessoa que assina a planta para mim e eu ainda posso fazer projeto, né? Então, quer dizer, não me impede em nada na minha vida profissional o fato de eu não ter registro, né? E você já deve ter visto que isso acontece com vários profissionais, né? sim, acontece. Ele mesmo falou assim, não se preocupa, vai levar um tempo e quando acontecer, vai estar certo. Ele falou, eu mesmo levei 7, 8 anos para conseguir a minha. A esposa dele mesmo, porque ela também é arquiteta. Ela falou, ela também levou quase isso, 7, 8 anos. Eu acho que eles passaram juntos, no mesmo tempo. Provavelmente porque eles estudaram juntos, né? Porque é o que É, acaba estudando, vou estudar também, né? Já isso. acontece pra caramba, né? E o que você achou que foi assim a sua maior dificuldade em fazer a transição de trabalhar nos Estados Unidos? As medidas, com certeza. Eu lembro a primeira vez, foi nos primeiros meses que eu estava no escritório, a gente saiu para medir uma casa, eu e o outro arquiteto. Ele falou assim: eu vou medir e você anota. Gente, que confusão. E ele falava 9 inches e 1/4, e 3/4, e 7/8. E eu fiquei tipo, 7/8, e eu ficava, gente, que loucura. E eu tinha que confirmar tudo para ver se era isso mesmo que eu estava entendendo, essas monte de fração, e eles fazendo conta de fração assim na hora, e eu ficava toda perdida. Ainda fico com as contas de fração. Eu só anoto fração em lugar pequeno. Se for dimensão grande, eu arredondo tudo. Arredondo tudo, 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 tudo. Né? Inclusive, eu tenho uma aula que eu explico aonde que você arredonda, onde que você não arredonda, onde que você usa meios, 3/4, quartos e oitavos, né? Porque nem em toda situação você vai precisar ir a essa finesse de detalhamento, né? De medida. Nem sempre é necessário. Mas Sim, parece que seu escritório é um escritório bem rigoroso. E eles querem saber o milímetro. sim, eles querem, é tudo, é tipo, tudo contado os milímetros. E o que eu acho interessante, que também é desafiador para mim, porque eles fazem os detalhes da construção, tipo, como que a pessoa vai construir isso? E eles são preocupados com isso. Isso é possível de fazer? Eu acho bem legal que o construtor que eu conversei um pouco antes, que eu conversei de vez em quando, ele fala que muitos arquitetos que ele trabalha não têm essa noção, e isso é muito importante, porque às vezes chega na obra e fala, mas isso não dá para construir do jeito que você pediu aqui. Exatamente, é.
E aí você vai, aos pouquinhos, você vai pegando, né? Como que é em relação à planta e como que você vai fazer na vida real. E provavelmente você faz muita coisa em madeira, né? Sim, eu acho que quase 95% foi em madeira até agora. Então aí vai ser diferente. Porque aqui no estado de Nova York, quando você vai fazer um projeto comercial, você não pode usar madeira. Você tem que usar perfis de metal nas paredes. Porque aqui tem muito risco de incêndio e tal. Então, por causa disso, a gente não pode estar usando as paredes de construção de madeira. E se você está fazendo uma casa, aí é diferente. Uma casa você pode fazer, mas em construções comerciais eles pedem para você evitar. Lógico que você tem um acabamento de piso e madeira, é outra situação, mas estou falando assim, Uhum. parede, né? Porque quando você tem a fiação, se tiver um curto-circuito dentro daquela parede, e você tem uma madeira, é muito mais fácil pegar fogo se você tivesse do que se você tivesse um perfil de metal, né? Então, esse é o motivo aqui. Mas já no seu estado já é diferente, né? Você projeta para algum outro estado ou só ir para o seu estado? Tem projetos em outros estados ao redor, mas eu acho que o mais longe é 2 horas e meia de distância do escritório. Então, o código de obras ainda é o mesmo, né? Sim, é na região. Se não é muito parecido. Você já teve que ir no Building Department para fazer, para entregar os documentos, pegar a aprovação, pegar o permit? Não, não fui ainda. Essa parte você ainda não fez. Não, ainda não. E eles têm terceirizado ou eles mesmos que vão? É o meu chefe que vai, na verdade. Ele que faz toda a parte administrativa de ir na prefeitura, de ir nas reuniões. Isso é uma coisa comum em escritório pequeno, né? Você vai ver que vai chegar um momento em que você vai sentir que você não tem mais para onde ir, né? Que você vai sentir que você já aprendeu o que você tinha a aprender ali e vai sentir que está na hora de você move on, né? Ir para um escritório maior. Na É, está. Existem outros escritórios ou você está meio limitada pelo fato de você estar distante de Boston? tem outros escritórios. Aqui, pelo menos na cidade que eu moro, tem mais alguns 2 ou 3. Na cidade vizinha tem mais 2, 3 escritórios. Eu moro perto de uma cidade, perto assim, uns 25, 30 minutos, que é em New Hampshire, que é uma cidade maior que é mais metropolitana um pouco. Então, acho que eu tenho mais opções. E você pensa em ir para um outro escritório ou você está super confortável e feliz onde você está? Penso em ir para outro escritório, mas por enquanto eu ainda acho que eu tenho mais que aprender onde eu tô. Você está já confiante com o Revit? Você sente assim, tô bem. Sim, eu consigo me virar bastante. Inclusive, hoje a gente teve uma coisa que era meio desafiador para fazer um móvel no Revit. E aí o outro arquiteto falou assim, olha, parabéns pelo desafio de hoje. Então E a gente vai aprendendo. existe o reconhecimento, né? Que você está se esforçando, que você está conseguindo, que você está alcançando objetivos, né? Sim, tem esse reconhecimento. Geralmente na semana ou quando acaba o projeto, fala, olha, parabéns pelo trabalho, a gente entregou, parabéns por hoje, pelo que você fez, parabéns por que a gente alcançou isso. Eles te fazem alguma restrição em relação ao que você vai vestir ou alguma coisa assim? Foi mencionado alguma coisa em relação a isso? Eu perguntei na entrevista como que é a vestimenta, e aí eles falaram que é casual e que geralmente quando tem alguma reunião para se vestir um pouco mais, mas não tem problema se usar, por exemplo, uma calça jeans e uma camisa social, que geralmente é o que eles usam. É um escritório de maioria de homem, né? Então geralmente eles estão de calça jeans e uma camisa. Isso você reparou aqui, né? Que o mercado da arquitetura é um mercado praticamente masculino, né? Que
tem muito menos mulher. Sim, muito menos. E no Brasil parece que é o contrário, né? Muito mais mulher do que homem. Porque aqui nos Estados Unidos, historicamente, a arquitetura é um trabalho de homem. Na verdade, no Brasil também, é uma coisa recente, tá? É porque no Brasil, o homem que faz arquitetura ele não consegue conseguir um trabalho sólido o suficiente para sustentar a família. Né? E existe aquela pressão social que o homem tem que ser o provedor, né? Então, eles acabam fazendo engenharia, porque a engenharia você tem mais oportunidades e o salário mais alto. Então, é por isso que acaba tendo mais homem, porque eu conheço muitas pessoas que são engenheiros, mas eles fazem toda a capacidade de arquiteto. Só que não fez faculdade de arquitetura porque Pelo homem faz salário. Homem faz engenharia, né? Então, deixa quieto isso, ainda existe essa coisa no Brasil, né? Você sente alguma barreira pelo fato de você ser mulher aqui? Nenhuma. Nenhuma. O que você mais gosta de estar aqui, de trabalhar, do seu trabalho aqui nos Estados Unidos, de viver aqui nos Estados Unidos? Quais são os pontos positivos que você vê? Primeira segurança, né? Não tem que se preocupar na rua. Geralmente, né? Tirando os mass shootings. Isso isolado, né? Aconteceu semana passada em um lugar, 2 horas de distância daqui, mas, enfim. Uh, eu acredito que a praticidade, não sei se é praticidade é a palavra, mas você encontra tudo onde você tá, você não precisa ir tão longe. Por exemplo, eu não tô num grande centro, mas onde eu tô, eu tenho tudo que eu preciso. Na arquitetura também, é que eu nunca participei da arquitetura no Brasil, né? De como funcionam os processos e de quanto você é pago ou não de salário. Então, para mim, eu acho que é muito vantajoso trabalhar aqui e os aspectos da arquitetura também. Eu acho interessante que aqui é tudo muito dividido. Então, não é aquele escritório que faz da arquitetura, praticamente estrutural, interiores e marcenaria e tudo junto. É mais separado e dividido nessa questão. Isso é uma coisa muito comum aqui, né? Cada um tem a sua função. Ninguém faz o serviço do outro, né? Tem Isso. cada um passo, né? É. Você viu outra especialização que você tem achado interessante, alguma coisa assim? Porque a gente tem muita coisa aqui, né? Tem muitas opções de especialização para todos os profissionais, arquitetos, engenheiros, design, para todo mundo. Você pode especializar em um monte de coisa. Quais foram as outras coisas interessantes que você viu nesse sentido? Eu estou buscando agora de Project Manager para manage as obras, para ir ao site e ver como funciona no dia a dia. Então é uma área que me interessa bastante, está na construção. E eu acho que a construção e o interior design, para mim, que chama mais atenção. Então, são as 2 áreas que eu tenho buscado agora. Legal, legal. Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas, que o pessoal está jogando aqui uma montanha de perguntas, então vamos ver o que eles estão curiosos para saber, né? Sempre tem várias perguntas aqui. Espera aí, deixa eu rolar. Aqui. Tem que fazer alguma atualização na profissão? Você teve que fazer alguma atualização para poder trabalhar ou só foi do jeito que estava, né? Fui do jeito que estava. Eu fiz o curso da Dani, o arquiteto em dólar. É. E olha que eu me formei em 2018, eu passei 3 anos sem experiência nenhuma. E só o material já foi para você poder trabalhar, né?
Eita, deu uma falhada. Não consegui ouvir. Só o material do arquiteto em dólar foi suficiente para você começar a trabalhar. Então você não teve que fazer uma montoeira de coisa, né? Isso. A nossa formação aqui no Brasil atende nos Estados Unidos? Atende. Eu acredito que sim. Eu acho que a única diferença é o código de obra, que eu acho que também muda de acordo com o estado. Então aqui eu acho que mudaria tudo. E o sistema construtivo. Aqui essa pessoa está falando assim, faz 2 anos que eu não trabalho com arquitetura e isso me deixa bem segura de aplicar para a vaga. Nossa, o que você acha, Daiane? O que você Faz fala? o portfólio, faz o resume, envia e vai. Tinha muita vaga, Daiane, quando você estava procurando, tinha muita vaga disponível na posição que você estava procurando? Não tinha muitas vagas, até porque eu sou entry level, tipo, de zero experiência mesmo. Uhum. Então, na época que eu estava aplicando, eu acho que eu apliquei para umas 5 ou 6 vagas E você foi de chamar, arquitetura, você recebeu feedback de quantas pessoas? de 2. Bomba! Mas isso aí é um percentual bem alto. E no Brasil você não teria esse feedback, né? Pô, Eu não sei. você mandou 5 e 2 pessoas te responderam. Isso é bem alto. Isso é bem... Isso, Qual software exigiram? Aí você já falou que foi do do Revit. Revit. E o salário aí é bom? O que você acha? Pra mim tá bom. Moça de entrevistada de NH New Hampshire, yeah. New Hampshire. Oh, ok. Eu para serviço para o escritório em Orlando. Ah, legal. 4, 5 projetos por mês. Projeto aqui tem, né? Quantos projetos você faz ao mesmo tempo, Daiane? Eu acredito que sejam uns 3, 4. Eu, no escritório, eu acredito que sejam uns 4 ou 5. Eu geralmente vario de 1, 2, às vezes só passo 30 minutos em um que eu nunca vi. Chega aqui, ai, faz isso pra mim, eu preciso pra daqui 2 horas. Aí eu faço rapidinho também, depois nunca vejo mais. Então eu acredito que sejam uns 4 ou 5 no escritório. Então, eles te dão bastante red mark, né? Para você estar fazendo ajuste para eles, né? Sim, quando eu cheguei, isso me assustou bastante. Que eu cheguei, eles estavam terminando um apartamento de 15 apartamentos, um prédio de 15 apartamentos. E eu cheguei, eles me deram red lines. Então, aquelas folhas enormes, toda rabiscada de vermelho, um monte de coisa escrita. E a letra do meu chefe não é tão visível, não. É um pouco difícil de entender. Isso acontece. Então, eu já cheguei assim, meio que na confusão das red lines. Mas isso passa, né? É rápido. É, é questão de uma semana, mais ou menos. Estão perguntando, tem que fazer vários cursos para poder trabalhar aí? Não, gente, você só precisa fazer o treinamento do arquiteto em dólar. Vai lá, bota ali no direct, eu quero, comenta no direct para mim, eu quero que você vai receber toda a informação para o treinamento. É só mandar lá que eu te passo toda a informação. Pode falar números de salário? Gente, o salário nos Estados Unidos é um salário onde você vai poder pagar o seu aluguel, pagar o seu carro, pagar a sua comida, pagar suas férias. Nem isso, Daiane? E o salário também varia de estado para estado, né? Tem Isso. estados que pagam menos, tem estados que pagam Mas os mais. estados que pagam menos, o custo de vida daquele estado é mais baixo. O estado que paga mais, o custo de vida naquele estado mais alto. Isso. Né? Então é uma coisa que você fica confortável, gente. Você não vai passar perrengue, não vai ficar desesperado. Eu faço todos os projetos para o pessoal em Orlando, sem morar lá. É um
estilo de desenho diferente. Sim, aqui o estilo de desenho é bem diferente. Então, por isso que a gente preparou esse treinamento para você entender como que é o processo. Não adianta você fazer algo que você não está entendendo o que você está fazendo. Ah, e o inglês? Como é o inglês? Precisa de muito inglês? Então, para mim, eu acho interessante ter o inglês bom. Igual no escritório, eu atendo o telefone também, quando a secretária não está lá. Então, tem que tentar entender. Eu acho horrível atender telefone, porque eu mesmo não entendo muito bem. Eu acho a pior coisa do mundo. Mas não é a pior coisa do mundo, não. Eu acredito que tenha escritórios que não tenham inglês ou precisa de alguém para intermediar entre o português e o inglês. Aqui em Massachusetts tem escritórios que são completamente de brasileiros, tudo em português, ou metade português, metade em inglês. Aí em Massachusetts tem bastante brasileiro. É uma coisa interessante. Não sei porquê, mas tem. Mas isso também, mesmo você com dificuldade de atender o telefone, dificuldade de falar, você foi mesmo assim, mesmo que você não soubesse 100% do que se tratava, né? E do vocabulário, né? Você foi direto, certo? E vocabulário você aprende. Eu lembro que nos primeiros dias teve a questão do código de incêndio, que precisava de uma parede que era 30 minutos. E eu fiquei assim, o que que é uma parede de 30 minutos? Um pouco perdida. Eu falei, e aí, o que que é uma parede de 30 minutos? Aí eu fui procurar lá no material, o que que é uma parede de 30 minutos? O que que é uma parede de uma hora? Como que Aí você funciona isso? só precisa referir para um projeto antigo, né? Porque se eles fazem padronização, então já tinha ali, é só para copiar e colar praticamente. É, mas aí eu perguntei também, o que que é 30 minutos? O que que é uma hora? Exatamente. Porque eu não sabia se era uma medida, se era um. Eu fiquei um pouco perdida. Aí eu perguntei, ele falou, não, é que porque tem a questão que a parede tem que resistir por 30 minutos se tiver um incêndio, ou tem que resistir por uma hora, e por isso a gente tem que fazer isolamento. E é assim que acontece. Exatamente. E me diz uma coisa, estão perguntando aqui como que você conseguiu superar e aprender a sua barreira de medição na forma de medir. É na prática que você vai fazendo. Eu acho que tem um vídeo do Arquiteto em Dólar falando de pegar a trena e medir as medidas básicas. No escritório, geralmente, o arquiteto falou assim que quando há espaço entre cadeira ou para a pessoa passar, geralmente ele fala, geralmente eu deixo 2 feet. Faz um standard, mas tem os standards, geralmente é 3 feet, dependendo do lugar. Você vai vendo o código de obra, eu acho que acredito que é no dia a dia mesmo. Você vai vendo as medidas que estão à sua volta e você vai pegando, vai ficando. É igual no Brasil, você vai aprendendo na prática. Você está na faculdade, você sabe que uma porta é 90 centímetros e um corredor. Então, você vai aprendendo na prática, no dia a dia do projeto. Mas eu achei que aqui os projetos eles são muito mais generosos, né? Eu tive recentemente no Brasil e o apartamento dos meus pais, as portas eram tão pequenas que eu vivia batendo com o meu braço na porta. O banheiro era tão pequeno que eu não sei como que as pessoas conseguem, porque ela literalmente um negocinho desse tamaninho assim. Então eu fiquei olhando e falei, gente, se você precisar de passar aqui com uma pessoa com uma cadeira de roda, não passa. Não passa. É que geralmente os projetos que a gente faz é com ADA, as normas. Então são mais generosos mesmo. Também, mas Mas eu acho que se no Brasil for feito de acordo com as regras de acessibilidade, deveriam ser compatíveis com as medidas daqui. deveriam, né? Mas não são, né? Eu achei tudo lá muito pequeno. Eu achei a porta de entrada pequena, achei a porta do banheiro pequena, achei as vagas de carro incrivelmente pequena. A rampa para subir do carro, eu falei, meu Deus do céu, eu vou bater com esse carro.
Aí agora eu falei assim, não, eu desisto, eu não vou mais dirigir no Brasil, porque isso aqui tá muito complicado. E eu pego o Uber. Não Ai, desisti. não, as vagas são menores mesmo. Do carro, as vias, eu acho que, não sei, as faixas são mais estreitinhas. É tudo muito apertado e a gente fica assim, vai bater, vai bater, vai bater. Ok, so Daiane, a gente está chegando aqui no fim. Você gostaria de falar mais alguma coisa, dar mais alguma dica específica que você acha que o pessoal precisa saber para estar conseguindo conquistar a mesma coisa que você conquistou, vir para os Estados Unidos e trabalhar e ter uma carreira fora do país? Eu acredito que não precisa muito, é você começar, tentar. E é isso, a iniciativa de começar a se envolver com as coisas, com as medidas, os vídeos que tem no Arquiteto em Dólares é um bom começo para se envolver nesse meio. E é isso, acho que é começar a se inscrever, fazer o portfólio, fazer o resume, Dentro do padrão, né? Que não dentro do pode ser padrão. qualquer Uhum, vocabulário específico, né? E isso, está passando isso justamente para vocês não ficarem perdidos em relação a isso, né? isso. E não precisa de prova de nada, não precisa de um currículo, de validação, currículo precisa, mas de validar a profissão, de fazer um monte de coisa. É só ver. A não ser que você queira fazer a licença, né? Daí é um outro processo, mas não precisa de licença para começar a trabalhar na área. Exatamente. Então você já pode se tornar um profissional ganhando em dólar, com muita rapidez, utilizando todas as ferramentas que a gente tem para dar para você. Informação, gente, vai lá no direct, escreve eu quero, que você vai receber todas as informações para você participar do nosso workshop. E eu queria agradecer para Daiane de você take your time, né? Eu vim aqui e share, a gente já nem sabe mais português. Share your information, share your experience with us. Thank you so much. E a gente se vê por aí no próximo, nas nossas próximas conversas. Gente, um grande beijo. Obrigado pelo tempo de vocês. E a gente se vê no workshop. A gente se vê. Bye, Daiane. Vai. Thank you.